Que maravilhoso, né? Nós estamos conversando aqui e eu ouvi uma frase que você gostaria demais de ouvir também. Sabe qual? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Putz, grilo. Você já pensou um cara ladrão, homicida dos piores, estuprador? Olha, tudo que pudesse dar errado para poder ter uma morte de cruz naquela época tinha que ser tudo isso aí. E aí ele olha para Jesus e vê naquela montoeira de carne toda estragada, toda recortada, ele olha e ali ele vê o Filho de Deus. É mole. A maioria não, quase todos, inclusive os próprios apóstolos, não viram nada nele, nem quando ele ressuscitava, nem quando curava, nem nada. Você vai esperar o quê, meu? Antes de lhe cumprimentar, pastor, eu quero que o senhor diga essa frase de Pedro e João chegando ao templo. Depois eu lhe cumprimento. Pois é, Pedro e João vão chegando ao templo, lá tem um mendigo, um necessitado, e Pedro e João dizem a ele, não temos... Olhem para mim, né? Não temos... Olhem para mim. Não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Olha para nós, em nome de Jesus, levanta e anda. Há uma enorme diferença hoje, porque hoje nós temos prata e ouro, mas não temos a autoridade de dizer, levanta e anda. Alguma coisa está errada conosco. Viu lá? Olha para nós. O que nós temos não é prata nem ouro, e sim... O que temos, te damos. Em nome de Jesus. Temos, te damos. Levanta em nome de Jesus. O poder, o milagre, né? Levanta e anda. Hoje, olha, nós temos ouro e temos prata, só não temos o poder de curar. E quando fala em curar, rapaz. Aí, tem alguns? Sabe de uma coisa? Eu fico impressionado do seguinte. Outro dia eu falei isso, pastor. Se eu estiver errado, o senhor corrige aí, porque é a segunda vez que eu estou falando. Eu chego a admirar o trabalho do inimigo. Eu chego a admirar o trabalho do inimigo. Porque se ele faz as coisas tão certinhas, ele não se apresenta, porque ele é muito feio, ele não chega até nós. Ele vai deixando ciladas aqui, ciladas lá, e de repente, onde você está andando, você está achando que está fazendo um papel bem feito e está trabalhando para ele. Não é assim? É verdade. A gente tem que admirar uma desgraça dessa. Isso que eu... Não que a gente aceita, mas que tem que admirar, tem, porque ele é safado. Sabe onde que eu tomo como exemplo maior para isso? Jesus é batizado e é levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado. Quantos dias Jesus ficou lá? 40. Ele começou a tentar Jesus desde o primeiro dia? Não. Tentou só no último, porque ele sabia que no último ele ia estar com muita fome. Ai, cara, não estamos fazendo apologia a essa praga não, tá? Nós estamos falando do quanto que a gente tem que estar atento aí. Pastor Francisco, muito, muito obrigado pela sua presença, pelo carinho. Eu estava olhando lá, o senhor se parece bastante com o Hazuki. Daqui a pouco o pessoal vai ligar. Não, sabe o que é? Tem um pessoal lá no presídio, tem mania de me chamar de Hazuki. Eu estou falando. E um dia eu parei num posto. Olha eu parei num posto para abastecer e quando eu disse, o cara falou, bom dia, senhor Hazuki. Eu falei, mas por quê? O senhor parece com ele. Eu falei, rapaz, para com isso. Verdade mesmo, me parece bastante. Eu não conheço o Hazuki. E eu gosto demais dele. Mas, bom, o jeito de vida dele, a forma dele, pouco me importa. Tem gente que analisa primeiro e tal. Ninguém se autoanalisa para se apresentar para os outros, né? Mas gosta de ficar. Eu sempre falo, cuidado, hein? O quê? Um dedo tá apontando o outro, um vai para cima e 3 contra você. Para com isso. Primeira coisa que nós vamos falar do Ari. Sua visão, o senhor não conviveu com ele, como eu também não convivi, mas o que se fala, o que se vê, a forma como foi tratado, como é que o senhor acha isso aí? Bom, meu querido, eu acho que o ser humano, eu digo muito para os presos o seguinte, diante de Deus não há diferença entre nós dois, nós somos iguais. Então eu não conheci o Ari, eu ouvi apenas falar bastante dele, mas diante de Deus, ele não é pior que muitos que se acham melhor que ele. Pelo contrário, ele é igualzinho. Aliás, somos iguais diante de Deus, né?
Então nós temos a maneira de olhar para os outros pelos defeitos. Eu tenho visto no meu Facebook, esses dias eu vi um troféu, alguém levantando um troféu e dizendo assim: um brinde aos meus defeitos, porque as minhas qualidades ninguém vê. Entendeu? Então é muito fácil você condenar um político. Ou qualquer pessoa. Ou qualquer pessoa, mas o difícil é você olhar para dentro de você e ver o que está errado em você. Esse é o problema. E eu quero aproveitar e fazer homenagem à minha maneira, à minha forma, ao Murilo, à Cecília, ou ao pessoal, né, do cerimonial, que mandou para lá flores, não sei se foi uma corbélia, um ramalhete, o que foi. E eu avisei que o pessoal pegou, estraçalhou, jogou tudo no lixo. O Ari não teria feito isso. Ele era muito mais nobre. Entendeu? Até porque, meu filho, se você for brigar por política, larga a mão. Eu conheço 2 caras daquele Fátima que eles mudavam até de rua para não se encontrarem. Hoje estão assim, ó. Para, rapaz. Só chegar lá em cima, tá tudo certo. Entendeu? Outra coisa, ofereceram a Câmara de Vereadores para ele ser homenageado aí no velório. Não, a família não aceitou, não sei. E outra, ele foi prefeito da nossa cidade com votos de muita gente. Ele teria o direito de você ficar enterrado aqui, sim senhor. Não, levaram embora. Sabe, essas coisas eu não concordo. Paciência. Eu vou até dizer uma frase de uma pessoa que o senhor gosta bastante, porque ele também era pastor, pelo que sei, né? Martin Luther King. Tá? E ele, em Memphis, eu acho que era pastor, né? Ele dizia o seguinte: não precisa ir à guerra para arrumar inimigos, basta você ter opinião e expressá-la. Estou perdido, Acabou. Então. Não é verdade? Acabou. Uma outra coisa, mudando de assunto um pouquinho mais distante. Pastor Francisco, esse Papa que está aí, Pastor Francisco, eu falei, olha, você está confundindo os nomes. Esse Papa que está aí, com o nome de Francisco, homônimo teu, o que o senhor viu dele dos primeiros momentos, até porque não se conhece nada também, né? Meu prezado, eu observei um pouquinho essa vinda dele ao Rio de Janeiro, algumas atitudes dele. Eu não vi, mas eu ouvi bastante comentários de que ele entrou numa igreja evangélica no Rio de Janeiro, Assembleia de Deus, e junto com líderes da igreja recitaram o Pai Nosso. Então eu gostaria que os católicos do mundo inteiro olhassem esse exemplo e este reconhecimento do Papa Francisco de que a igreja evangélica é uma igreja, senão ele não teria entrado nela. E um detalhe importante, tá? O senhor falou uma coisa que eu achei fantástica. As igrejas estão invertendo os verdadeiros valores. Jesus disse: ide, pregai, batizai, etc. e tal. E as igrejas estão fazendo: vinde, vinde. Bem, eu acho que a presença de Deus na história da Igreja Católica foi muito bem demonstrada nesses últimos tempos agora, viu? Porque fazia mais de 500 anos que um Papa não renunciava. E naquela época, 500 anos atrás, renunciava porque o outro chegava com uma espada e falou: vai renunciar ou vai morrer? Agora não, agora a liberdade foi plena. O Papa anterior ele diz o seguinte: depois daquele movimento todo sacrificado ao extremo de João 23, tentando unir todos segundo o Evangelho, todos sob a égide de um só pastor, com o Concílio Vaticano II, aí veio outro alemão aí, esculhambou com tudo. Ele falou: não, salvação é só na Igreja Católica. Eu tenho a impressão que tem gente que se apoderou, né, do nome de Jesus, se apoderou da figura de Jesus, querendo agora fazer com que ele é nosso funcionário. Aliás, tem um pastor aí de uma igreja muito grande, que ele fala: sobe lá em cima, vai lá, cura lá que tem um câncer, desce aqui, Jesus, vai ali, ó. Agora pega aquela... Eu falei: nossa, coitadinho de Jesus, se estivesse andando isso aí, ele ia sair de lá trôpego. Bárbaro. Sai lá, vai lá, vem aqui, sobe na galeria, desce pra cá, vai pra lá. Bom, eu quero dar um recadinho para o pessoal da RCC, aqui de Dourados, onde tem um rapaz que chegou a comentar com uma pessoa. Quem é o Berê para falar se ele já passou por 8 religiões? Que pena, que pecado seu. Se eu tive um tempo fora da Igreja Católica, nunca fui abandonado por Dom Redovino Rizardo.
Eu nunca fui abandonado por um papa chamado Padre Altair. E eu digo mais ainda, para aqueles que realmente sabiam da dor que eu vivia, todos confessavam para mim a verdade, que a Igreja Católica ela não tinha essa missão de acolher. Está aí o Papa Francisco agora para dizer, abram as portas. Mãe solteira vai batizar sim, porque ela não é mãe solteira, ela é mãe, entendeu? Rapazinho novo, você não entende nada, não conhece nada. Você é daqueles que fala que ser católico não é apenas comungar na missa de sexta-feira santa, que é o dia que não tem missa, tá bom? Umas coisas assim malucas, né, seu? Eu vivi 10 anos dentro do seminário, faltava 2 para ser padre, eu tenho direito sim de correr onde eu corri, para hoje valorizar tanto os evangélicos quanto os católicos verdadeiros. Não aqueles que ganham para ficar ali dentro, entendeu? E de repente sabem o... não vou lá, chega para lá. Essa história então, pastor, de missões, isto é, Jesus manda ir de 2 em 2, etc e tal, que aliás esse rapaz aí estava sozinho, né? No primeiro dia fez um bom trabalho porque estava em 2. Jesus não era besta, ele sabia por quê, mas deixa para lá. E aí então a gente vê que essa igreja do Ide acabou ficando uma igreja do Vinde. Como é que o senhor explica isso aí? O senhor me deu essa ideia, não é? Professor, como você já abordou aí em algumas palavras suas, há uma inversão de valores. Que você olhando o Evangelho de Mateus, lá no último capítulo, 28, após Jesus dar instruções aos discípulos, ele diz, portanto, ide. Ele não falou, portanto, convidai para vir para a sinagoga, ele não disse, portanto, convidai para vir para as casas, ele não disse convidai para vir para os templos, ele disse, ide. E a própria palavra missões, traduzida, ela quer dizer sair. Sair de dentro do templo, sair de dentro de você mesmo, sair, ir em busca. Jesus nunca chamou ninguém a ele foi em busca das multidões. Aliás, se não for exagero, pastor, a vinda de Jesus para cá não é uma saída lá do céu, do trono, da tranquilidade dele, não é uma saída. Ele saiu da grandeza dele, ele saiu da soberania dele para se fazer um homem como nós. Ele saiu. E voltando um pouquinho à história do Papa, é o que todo mundo diz, né? Como é que um argentino, meu Deus do céu, pode ser tão assim humilde, tão bonzinho como ele é, né? Que coisa fabulosa. A igreja tem isso. O pastor tem um dia de trabalho voluntário, certo? Na UNEI, e tem 2 dias na penitenciária, isso por semana, né? Por semana. Conta um pouco dessa sua missão e do que o senhor vê nesses 2 lugares. Bom, o que eu gostaria de ressaltar aí é o seguinte, eu passo 2 dias dentro da penitenciária R. Amorim Costa, aqui em Dourados, uma penitenciária de segurança máxima, que aliás está superlotada, ela é para 700 e poucos homens, nós temos quase 2.000 homens, então você imagina como está aquilo ali. Agora, professor, olhando para a ordem de Jesus, ele disse ide e não vinde, então eu passo 2 dias por semana ali, eu visito todos os raios, conheço todos os raios do presídio, conheço tudo internamente do presídio. E o que eu falo para os presos, que eu gosto sempre de bater na tecla dos presos é, eu não te condeno. Olhando para Jesus, a história daquela mulher adúltera, ela é apanhada no ato adulterando, a lei mandava matar, não tinha como escapar. Jesus achou uma saída e quando os acusadores, que é aquela história que você falou agora aí, você julga os outros, mas não olha para você, quando Jesus botava lá no chão o erro de cada um, eles se mandaram, a mulher ficou sozinha, e Jesus falou, não te condenaram? Ela disse, não. Ele falou, eu também não te condeno. Então, eu não estou ali no presídio para condenar. Se ele tinha de ser condenado, ele já está preso, já está condenado. Então eu estou ali para dizer que, diante de Deus, eu não sou melhor e nem pior que ele, por ser pastor. Eu sou igual a ele.
e não o condeno por estar ali, mas mostro a ele a necessidade não de igreja, não de religião, mas a necessidade de Jesus na vida. Um dia eu briguei num raio lá e falei para os presos, eles não gostaram muito, porque infelizmente hoje os homens vão muito por aparência, doutrinas, aparência, maneira de vestir, maneira de orar, quando o interior é podre, porque o profeta Isaías já dizia isso antes de Jesus vir, e Jesus repetiu isso em Mateus: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Túmulos caiados, né? E o temor que tem de mim resume em mandamentos de homens, não mandamentos de Deus. Então eu briguei bastante com os presos por causa desse costume, né, de querer implantar doutrinas, e dizendo a eles: olha, o preso não precisa doutrina, o preso não precisa religião, o preso não precisa igreja, o preso precisa Jesus. Deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Jesus transformar você, deixa Jesus perdoar a sua iniquidade, a sua falha. E ao sair daqui, procure uma igreja que você se sinta bem dentro dela e sirva Jesus aí. Tá? Então, a gente ali no presídio, às vezes o preso, ele fica brabo comigo, eles perguntam para mim assim: pastor, qual a sua igreja? Eu falo: de Jesus. Não, pastor, o ministério seu, de Jesus. Eu não defendo a minha igreja, eu não faço propaganda da minha igreja, eu faço propaganda de Jesus. Tá? Igreja não resolve nada. Eu disse essa semana passada numa pregação lá no presídio, falando de Apocalipse, né, daquilo que está preparado para nós, um local onde não há mais lágrima, nem pranto, nem clamor, nem dor, não há maldição contra ninguém. Veremos Deus, estaremos com Ele conosco, nós seremos o seu povo, Ele será o nosso Deus e reinaremos com Ele para todo sempre. Então eu estava falando para os presos isso, né? Que é Jesus quem me leva para lá, não é igreja. E dizendo a eles que quando Jesus voltar para o julgamento, vai ter muita gente da igreja indo para o inferno. E vai ter muita gente que nunca foi em igreja indo para o céu. Como é a história que você já abordou aí, aquele homem na cruz. Aquele homem nunca fez uma oração de joelho, como muita gente acha aí que só tem que orar de joelho. Aquele homem nunca colocou um terno aí, que tem gente que só acha que é crente se tiver de terno. Né? Aquele homem nunca... E o hábito não faz o monge. Aquele homem nunca leu a Bíblia. Aquele homem estava crucificado nu, porque o crucificado era nu, para vergonha, e Jesus não foi crucificado com aquele paninho tampando, ele foi nu, né? Mas ele viu naquele nu que você já abordou, aquele nu ensanguentado, coração atravessado pela espada, que ele tinha a resposta que ele precisava. E ele ouve de Jesus aquela palavra que eu gostaria de ouvir, e você gostaria de ouvir, e milhares gostariam de ouvir: hoje tu estarás comigo no paraíso. Nunca foi igreja, nunca seguiu religião nenhuma, nunca usou terno, nunca orou de joelho, mas foi para a eternidade com Jesus. Aliás, Paulo ele é muito preciso nisso na carta aos Colossenses, capítulo 2, né? As tais doutrinas humanas, né? É isso aí. Eu vou querer, porque eu achei fantástico, tá, pastor? Parece tão bobinho, mas não é. Essa expressão de dizer que o outro ladrão lá, ele queria só descer da cruz. Depois dos nossos patrocinadores, eu vou querer que o senhor mostre isso para nós. É muito mais profundo do que aparentemente isso. É como aquela história do Bartimeu: jogue a sua capa. Lógico que ele tinha que jogar mesmo, fedida, cheia. Imagina um cego andando com a capa daquela. Que era o passado dele, não passado, é a capa em si. É isso aí. Dourado em Revista vai e volta já já. Estamos aqui em plena segunda-feira, frio, mas fria mesmo, tá? Falando, você vê como é que o pessoal fala: eu não posso sentar perto do evangélico, eu não posso sentar perto do católico, e fica briga de religião. Nós estamos aqui com autoridade eclesiástica, evangélica, e eu aqui apenas um estudioso, certo? Falando e abordando assuntos tão verdadeiros e não precisa nada disso de polêmicos. Aliás, minhas ovelhas
conhece minha voz e me segue, não é isso? Pastor Francisco, essa imagem que o senhor fez para mim, eu nunca tinha pensado, né? A gente lê toda hora, a gente discute toda hora de que aquele ladrão do lado aí direito de Jesus, ele estava questionando, se o senhor for o Filho de Deus, faz ele descer daqui e tal. Eu nunca tinha pensado nessa imagem que o senhor mostrou para mim. E a hora que o senhor falou, eu falei, pá, como é que é isso? Pois é, professor, aquele criminoso na cruz, ele é o exemplo do homem hoje. Como nós já dissemos que os pregadores inverteram a ordem de ide para vinde, então tudo justifica os outros erros. Você não ouve mais nas igrejas pregar sobre conversão, sobre regeneração, sobre mudança de vida. Então você prega hoje que Deus abençoa, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus te dá mulher bonita, que Deus te dá carro novo, que Deus te dá casa nova. Então aí desperta no homem os desejos da carne, que ele prospere, ainda que vá para o inferno, mas que ele tenha um mundo repleto dos prazeres dele. Aquele homem na cruz, ele olha, ele sabia que Jesus tinha poder, tanto que ele mexe nisso aí, né? E ele fala para Jesus, se você tem poder, me mostra, tire eu daqui. Ele não queria Jesus, ele queria sair da cruz, como você já abordou antes. Aí ele poderia ter mais um tempo de roubar. Não muda nada nesse ministério prisional, que a gente chama de capelania prisional. Eu digo aos presos, eu não tenho medo de dizer ao preso. Eu falo assim, a grande maioria de vocês é o seguinte, você caiu aqui, é uma penitenciária de segurança máxima. Não tem como fugir daqui. É praticamente de segurança máxima. Não tem como fugir daqui. É praticamente impossível. Então chegou aqui, aleluia, glória a Deus, Jesus, pastor, eu quero ir para a cela evangélica. Quando o alvará de soltura chega, ele diz para Jesus, fica aí que eu já estou indo. Ele queria sair da cadeia. Como muitos que vão à igreja hoje querem a bênção e não o compromisso. Eu fiz 3 pregações no presídio em Daniel, mostrando que Deus quer compromisso e não interesse. O que mantém as igrejas hoje é o interesse. As igrejas que falam em milagres, as igrejas hoje é o interesse. As igrejas que falam em milagres, em cura, pode ver que elas são cheias. O que a pessoa quer? Ele quer o milagre, ele quer a bênção. Não se fala mais no Deus justo, não se fala mais no Deus da disciplina, não se fala mais no Deus que corrige. Aliás, lá Hebreus fala que o pai que ama corrige, o pai que ama disciplina e vai mais além. Que se você está sem disciplina, você não é filho. É bastardo. É bastardo, né? Então, mas não se prega mais isso. Se eu tiver com uma boa memória, Hebreus 12, 5 em diante. Não se prega mais isso. Quando eu comecei o evangelho há 30 e bordoada lá atrás, todo dia, toda semana o pastor que me batizou, Belardinho do Amorim Pimentel, primeira igreja batista de Campo Grande, Rio de Janeiro, já deve estar na glória ele, não lembro, mas eu acho que já deve estar. Ele não tinha uma semana que ele não tocasse no comportamento do crente. Hoje você vai na igreja à noite, principalmente no culto à noite. Ele não é uma adoração a Deus, ele é uma apresentação de vestuário, apresentação de corpos. O que você quer ver, você vê. Eu não posso dizer aqui o que é que eu vejo, mas é só você ir e ver que você vê o que eu estou falando. E não se ouve falar mais nada contra. Não se ouve falar mais nada contra, primeiro, porque daquela multidão que vai ali, depende o dízimo da igreja e o salário do pastor. Se ele pregar que precisa melhorar as condições de vida, que precisa melhorar o comportamento, a atitude, que tem que ser honesto, que tem que ser decente,
vai muita gente sair da igreja, o dízimo vai cair, o salário dele vai cair. E eles têm medo que esquecem que o Deus que eu conheço, que você deve conhecer também, ele diz que o justo nunca mendigaria o pão. Então eu preciso confiar que eu não vou. E nem sua descendência. E nem sua descendência. Lá no presídio tem um camarada, não posso dar a pista dele, nem o nome. Ele fez 3 crimes. E eu perguntei para ele por que ele fez aqueles crimes. E aí ele disse, porque eu estava passando necessidade. Aí eu falei para ele, meti o dedo no nariz dele e falei para ele assim, como líder, que eu não vou dizer o que ele é, como líder, você não vale nada. E o seu Deus, pior que você. Porque o meu Deus diz que o justo não mendigará o pão. Então, se você cresce no Deus que eu creio, você não faria um crime para suprir uma necessidade sua. Você ia crer que Deus supre e ele ia suprir. Eu conheço uma história, por exemplo, de um missionário que estava no campo missionário e lhe faltou alimento naquele dia e ele, ao invés de falar mal, de reclamar, ele chamou a família, ajoelharam e entregaram a Deus aquela carência. Senhor, nós estamos sem o pão hoje. E assim que ele terminou a oração, bateu na porta. Alguém com a caminhonete cheia de mantimentos para ele. Esse é o Deus que supre. Essa história do ladrão na cruz me faz lembrar também um exemplo de um camarada que ele estava num telhado muito alto, trabalhando, e escorregou e estava rolando, ia cair, ia morrer tranquilamente. E aí ele gritou, Jesus, me socorre. E aí Jesus socou lá na telha um prego. E ele passou, enroscou no prego, parou. E aí ele diz, Jesus, muito obrigado, não precisa mais não, aqui tem um prego. Isso aí, só para completar, recordo-me de um sujeito, provavelmente um advogado, estava desesperado para deixar o carro no estacionamento, e ele começou a rodar, e ele, muito preocupado, ele falou, Senhor Jesus, eu não sou muito adepto a isso, mas o Senhor existe mesmo, o Senhor me arruma uma vaga aqui que eu preciso. E rodando, ele viu. Ele falou, Senhor, eu já encontrei uma aqui, tá bom, não precisa não, porque ele tinha feito uma promessa, né? Se o Senhor me achar essa vaga aqui, eu vou ficar 30 dias orando. Aí ele falou, opa, achei, Senhor, não precisa não, porque, né, os 30 dias aí. Então isso normalmente é. Pastor Francisco, religião salva, não salva, como é? Não. Jesus não veio pregar religião. Jesus veio pregar amor. E quem ama, dá. Tanto que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu o quê? O seu Filho. Para quê? Para que quem crer nele não se perca, seja salvo. Jesus não é igreja, Jesus não é religião, Jesus não é doutrina, Jesus é uma pessoa. Então, religião... Se a religião salvasse, se a religião melhorasse o mundo era um paraíso, porque o que mais tem no mundo é religião. Eu acho até que nós estamos vivendo um mundo onde se fala muito de Deus, mas pouco com Ele, né? Com Ele. Com Ele. Agora, uma coisa que é interessante, pastor, nós poderíamos comparar os católicos com os gregos, ou então os católicos com os judeus, os hebreus, e poderíamos fazer a mesma coisa com os evangélicos? Aí eu acho que sim. Paulo dizia em Romanos 10, eu sou dizendo de Deus, né? Eu sou o mesmo Senhor para gregos e judeus. Por que tem tanta confusão que se odeia, que se come, porque um pega o outro, que aquele vai ser condenado, porque ele vai para o inferno? Tem mais outra ainda, Senhor. Então o pessoal que está pregando em teu nome ali, ó, estão curando, batizando, expulsando demônio. Quer que nós vamos lá e dar um pau nele? Mas peraí, eles estão falando a favor de mim ou contra? Não, estão falando a favor. Quem não espalha, ajunta. Quem não é contra mim é a meu favor. É a meu favor. Por que hoje... Será que eu vou falar uma besteira, professor? Que o pessoal fica bravo comigo.
Será que esse tal do dinheiro, desgraçado dinheiro, filho de mamão e companhia limitada, é o que está fazendo essa celeuma entre as igrejas, porque quem pega mais gente ganha mais dinheiro pelo Mas dízimo? tranquilamente. Então, Tranquilamente. não estou falando besteira ainda, porque o pessoal Não, de jeito nenhum. Tranquilamente, o dinheiro é... Aquilo que a Bíblia diz, o amor a ele é a raiz de todo mal. Onde está o teu Certo? tesouro, ali está o teu coração. A ponto de... tem igrejas aí que a oração que você precisa depende da oferta que você dá. Ai, credo, já vi isso. Se você dá uma oferta pequena, é uma oraçãozinha pequena. Se você dá uma oferta um pouquinho maior, é uma oração maior. E o milagre também é maior. E um milagre também é maior. Isso eu vi na cidade de Mundo Novo, quando eu era professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Eu me hospedava no hotel do prefeito, de graça, ele dava para nós, professores, e eu passei um final de semana lá. E o pastor da igreja que eu congrego nos convidou para ir numa outra igreja onde tinha um milagreiro. Eita lá. E na hora de apresentar, o pastor era conhecido, chamaram ele para ir para frente. Aí ele me dedurou que eu também era pastor, me levaram lá para frente. E na hora da pregação, o pastor começou a falar dos milagres. Você que está barrigudo, vem aqui, eu vou fazer uma oração, você vai ficar esbelto. Ai, ai, ai. Você que está careca, vem aqui, eu vou passar a mão, você vai ficar cabeludo. Eu até fiquei com medo dele passar a mão na minha cabeça. Ai, e aí, ele terminou aquela pregação dizendo que amanhã vai ser o dia da bênção, mas o dia também da sua oferta. E aí ele disse claramente, do tamanho da sua oferta vai ser o tamanho da sua bênção. Eu não fui naquele dia, mas o tamanho da sua bênção. Eu não fui naquele dia, mas foi muita bênção, quer dizer, muita oferta. E sabe o que aconteceu? Ele estava hospedado no mesmo hotel que eu, do prefeito de Mundo Novo. Ele pegou os envelopes, arrancou o dinheiro, botou no bolso, largou os envelopes, tudo jogado no quarto e se mandou da cidade. A camareira chamou e falou para mim, pastor, olha aí. Viu? Era pastor esse homem. Que barbaridade. Esses ainda, será que seria muito feio dizer que eles são os atuais vendilhões do templo? Bom, eu vou lá naquela palavra de Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí que tá, né? Que bárbaro. Bom, tem um amigo na cidade aqui que ele fala que esse povo aí é ateu. Porque se eles tivessem certeza da existência de Deus, eles não fariam isso aí de jeito nenhum, mas de maneira alguma. De maneira alguma. Olha, é impressionante. Deus me livre e guarde. Bem, essas coisas deixam a gente maluco. Pastor, lá na UNEI, qual é o pior pecado que o senhor vê lá? Pecado que eu quero dizer assim, a pior maldade, a origem de por que esses garotos estão lá. Ali na UNEI é o menor de idade. Aqui em Mato Grosso do Sul chama UNEI. Em São Paulo já não é UNEI, é outro nome, né? Eu passo a sexta-feira o dia todo ali. De manhã eu vou nas celas, prego. E na parte da tarde, quando é possível, nem sempre todas as sextas-feiras, o menor é tirado para uma conversa particular comigo. E o grande choque da minha vida ali como pastor é o seguinte: 95% dos menores presos, dos menores delinquentes, criminosos, são frutos de lares desfeitos. Então a gente vê aí a história da família, o valor da família, que é um outro valor que está acabando hoje, né? Que quando Deus fez família, ele fez macho e fêmea, homem e mulher. Só vai arrumar confusão, mas você está certinho. Mas eu quero fazer uma outra análise. Tem gente que fala assim, bom, eu quero manter a minha família, eu, minha mulher, meus filhos, mesmo que eu tenha uma mulher fora, todo mundo já sabe disso, a minha mulher também tem outro fora, tal, mas é importante que eu tenha a minha família. E eu disse para uma pessoa, você está querendo ter uma família ou está querendo ter uma casa com gente dentro que se originou dos mesmos sêmen, dos mesmos...
Tem alguma razão para isso? Nenhuma. A minha família está unida, briga o dia inteiro, pau o dia inteiro, criança totalmente descoordenada na cabeça. Não, mas tem que estar junto, porque a igreja falou que tem que estar junto. O que o senhor pensa disso, pastor? É o que a gente está falando aí, né? Família, esses dias eu coloquei num blog que eu tenho na internet, Recanto das Letras. Recanto das Letras. www.recantodasletras.com.br. Eu escrevo ali. E eu coloquei ali o valor da família baseado na história daquele defunto, da viúva de Naim. Uhum. A família estava desestruturada. O pai havia morrido, a mulher era viúva. E o filho era único. O filho morre, acabou a família. Acabou a família. Jesus deixa duas multidões, porque o relato diz que uma multidão seguia ele, outra multidão saía com ela para ir enterrar. Então, duas multidões. Jesus ignora as duas multidões para olhar para o coração de uma mulher e dizer: não chores. E aí Jesus vai ao defunto, toca no defunto, e aí a gente vê uma outra coisa maravilhosa da Bíblia, que a Bíblia diz que no passado quem tocava no defunto ficava imundo. Aliás, tem tanta coisa que... Imundo era não podia tocar na mulher que tivesse menstruado. Era uma cerimônia violenta para ser declarado purificado de novo. Jesus toca no defunto, ao invés de Jesus ficar imundo, o defunto é que fica limpo, e Jesus devolve ele à mãe para reestruturar a família. Pastor, outra que eu também não sabia, hein, senhor? Que coisa linda essa. Jesus toca no defunto que eles, pela lei, chamavam de imundo, e agora esse defunto, pela graça que é Jesus, se torna limpo, e Jesus não precisa ficar sujo por causa disso. Bonito, hein, pastor? Bonito mesmo. Por exemplo, sexta-feira agora, eu conversei com dois guri ali na UNIE, 16 anos, Rafael e... Peraí, eu tenho, acho que o nome dos dois aqui. Rafael e Gabriel. Dois guri de 16 anos. Cheio de crime na cabeça. Quantos anos você tem? 16. Tem pai e mãe? Não. Por quê? Não conheço meu pai nem minha mãe. Ai, mano, velho. Pastor, e é por isso que eu estou preso. O senhor não sabe a revolta que há dentro de mim. Como se isso também fosse resolver alguma coisa, ficar revoltado. Né? O jovem, o garoto, a criança, ele precisa da estrutura familiar. É aquele pensamento inicial seu. O exemplo. Ele vai ver na família. Se não há esse exemplo, é melhor nem estar junto, né? Deixa a mãe cuidar ou deixa o pai cuidar e por aí vai. Você sabe que nós ficamos bonitos. Abre os dois aí, isso. Ficou bonitinho, parece que viemos de uniforme. Parece. Leandro, põe para nós a curiosidade que você escolheu para nós no dia de hoje. Não se trata de defender humanos ou animais, apenas o mais forte defender o mais fraco. Mano velho, que bonito isso aí também, pastor? Muito bonito. Que bonito. Vamos lá de novo. Muito bonito. Vamos lá. Não se trata de defender humanos ou animais, apenas o mais forte defender o mais fraco. Certinho. A grande verdade. Eu estou feliz com o programa de hoje, pastor. Que gostoso, hein? Gostoso. Porque muito gostoso. De vez em quando a gente encontra uns trôpegos pela vida. Aliás, depois da vinda do Papa Francisco, eu até escrevi um artigo dizendo: esses donos de igreja, não só evangélicas, na igreja católica tem muito dono também, ou pessoas que se fazem donos. Rapaz, tu vai ver onde tu vai parar. Vai nessa aí. Eu. Abre as portas. E com isso eu quero dizer também, por isso que eu até lhe interrompi, esse negócio de casamento de gays, etc e tal, homossexual, esquece, isso aí não é coisa de papa, não é coisa de igreja, isso aqui é coisa disso aqui, ó. Tá, eu disse outro dia, tudo bem, ó, se Jesus voltar de novo, tá? Se ele voltar de novo e mudar aqui, a gente vai ver que vai haverá mudanças.
Mas por que tem tanta separação? Se Deus uniu no homem, não pode separar. Você está totalmente equivocado. O que Deus uniu, não vai haver mesmo necessidade do homem separar, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Agora precisa saber se o tal casamento que você teve ou o outro teve foi realmente querido por Deus. Aí que está o segredo. Tem casamento feito na marra, tem outro que foi por interesse financeiro, outro por não sei o quê. Então esse é o lado do detalhe. Não, e você também tem que olhar lá para Paulo escrevendo aos Coríntios, que ele diz assim, falando de quem vai entrar no reino dos céus, ou entrar na eternidade com Jesus, ele diz, nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Diz que o maior pecado era esse, né? O maior pecado era esse. Por que os homens da cidade avançaram na casa daquele homem visitado por Deus por 2 anjos? O que ele queria? Manter relação com aqueles jovens, porque eram jovens bonitos. A ponto do pai oferecer as filhas que eram virgens, e eles dizer, não, nós queremos os rapazes. E aí Deus teve que intervir, fazer eles ficarem cegos. Bem rapidinho, porque ele já deu sinal para nós. De onde vem essa questão, não vou falar problema nem nada, essa questão da sexualidade desordenada? Eu acho que é desordenado, porque o homem não... eu tenho a impressão de que também está na Bíblia aqui, né, que Deus disse o que era para ser correto. Fez o homem e a mulher. E os dois, então, o indicativo de proliferar. Essa história de onde vem, pastor? Olha, só tem uma resposta. Inclusive, essa semana eu abordei isso para o preso. Eu falei assim, você não está aqui porque fez tráfico, você não está aqui porque matou, você não está aqui porque roubou, você não está aqui porque é estelionatário, você está aqui porque você é pecador. Por você ser pecador, você mata, você rouba, você estupra, você adultera. Por ser pecador, eu mudo a natureza que Deus criou. E aí eu justifico isso aí. Consequência do pecado do homem. A morte, né? Tanto que eu vi no meu Facebook, na internet, um casamento de um ex-travesti. Mas que coisa linda. A igreja lotada, uma noiva linda e um homem perfeito. Perfeitinho. Um homem perfeito se casando. Só por Deus, hein? Porque Jesus tomou conta da vida dele. Só por Deus, não, pastor? Porque o cara que foi para lá não volta nem a pau. Por isso que é bom nem experimentar. Muito bem. No final de nosso programa, nós temos um momento que eu chamo de especial. Momento, sim, gostoso de você estar com Deus, lembrando de Deus. Porque na nossa vida é isso, não precisa ficar... E muito menos com orações repetitivas. Tá certo? Orar como Jesus orou, né? Tão simples, tão simples. Ele ensinou tão bem, a gente diversifica aí, multiplicando palavras iguais, etc. e tal. Então, nesse momento de hoje, toda vez que eu tenho um pastor aqui, um padre, ou mesmo Dom Redovino, quando nos deu a honra também, eu peço que vocês, na autoridade que lhe foi dada pela unção, que o façam. Então, vamos ver qual é a oração do dia hoje. Meu Deus, obrigado por tudo. Entrego esta nova semana em tuas mãos. Livrai-me de todo o mal. Vou ler outra vez. Meu Deus, obrigado por tudo. Entrego essa nova semana em tuas mãos. Livrai-me de todo o mal. Pastor, dá-nos as suas palavras e sua bênção final. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai que, como a tua palavra diz, nos conhece antes que tomássemos forma lá no ventre de nossa mãe, nós queremos implorar a sua misericórdia e a sua bênção sobre nós e um poder especial do teu Espírito para que o homem se convença de que a grande necessidade do nosso coração não é religião, não é igreja, não é doutrina, mas é Jesus, porque é Ele que nos transforma, é Ele que nos salva, é Ele que nos regenera, é Ele que nos dá uma nova esperança. Portanto, entregamos nas tuas mãos o nosso país, nossa presidente, nossas autoridades, nossos políticos e, de maneira especial,
a nossa cidade, clamando a tua bênção e a tua misericórdia sobre cada um, e nós fazemos isto em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Bom, nada melhor do que a gente estar com ele, né? Mas aquele... Quieta, não aponte nada não, fica quietinho, faça tua parte, seja você o exemplo. Se os outros errarem, se você vê eu errando, se você vê o pastor errando, não se incomode não, faça o teu exemplo com Deus, tá certo? Muito bem, hoje às 23 horas estaremos juntinhos novamente e eu espero a sua companhia. Amanhã, às 7 horas da manhã, também. A todos o nosso carinho, pela graça de termos adentrado o seu lar, com a sua permissão, dizemos agora, muito boa noite.